Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos do 3º ao 6º. E a palavra de Deus assim nos diz: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Vamos pedir do Senhor a orientação e a compreensão da sua palavra. Querido Deus, nós queremos agradecer-te porque a palavra fora lida. Sabemos que ela sempre tem algo a nos ensinar. Por isso que venha ao encontro dos nossos corações. Confronte-nos com os nossos erros. Que nos convide à mudança. Que nos convide à entrega do nosso coração ao senhorio de Jesus Cristo. Fala-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. O filme de terror mais conhecido da história é O Exorcista. Este filme foi baseado no livro que é homônimo. O filme de 1973, um filme antigo, já com quase 50 anos, mas que nunca sai de cena. É ainda hoje recordista de lucro no seu gênero. Este filme mexeu bastante com o imaginário popular, porque mostrou a história de um exorcismo de uma garota de 12 anos, a Regan, que diziam teria sido baseado também numa possessão verdadeira de um adolescente, lá atrás, no ano de 1949. O assunto possessão, desde então, este assunto que já causava medo em grande parte das pessoas, desde então se tornou ainda mais amedrontador e fixou uma espécie de um padrão do que nós imaginamos ser uma pessoa possessa. O padrão é uma convulsão, uma mudança de voz, uma pessoa com muita força e uma pessoa até com poderes extraordinários, sobrenaturais. Mas a possessão de Judas põe uma interrogação neste modelo. Jesus se preparava para ministrar a Santa Ceia. Era a véspera de sua prisão e morte. E o texto diz que o diabo entrou em Judas. Judas então ficou possesso. Mas aqui eu quero e preciso fazer 3 considerações antes de entrarmos na exposição desta mensagem. Primeira destas considerações, precisamos diferenciar possessão de opressão. Possessão vem de posse, por isso é interno, porque a ideia de que o diabo entra na pessoa. Isso nunca pode acontecer com um crente. Esta é uma boa notícia para nós, porque a casa do crente já tem dono, já tem Jesus Cristo. Contudo, não é o que acontece na opressão, porque a opressão é externa e o crente pode ser oprimido. E a opressão se reporta àquele dia de profunda tristeza, de profunda angústia, quando muitas vezes nem sabemos a razão. As opressões são vencidas na oração. A segunda consideração é diferenciar possessão de instrumentalização. Compreenda isso porque é muito importante. O diabo nunca possuirá um crente. Essa é a boa notícia para nós. Contudo, ele pode usar o crente. E aliás, todos nós, em algum momento de nossas vidas, por nossa natureza pecadora, por nossos tropeços, nós seremos usados por ele para atrapalhar o progresso da igreja, o progresso do reino de Deus. Isso é muito claro na Bíblia.
Marcos capítulo 8, versículo 33, a Bíblia diz que o próprio apóstolo Pedro foi instrumentalizado pelo diabo quando tentou impedir Jesus Cristo e ouviu do próprio mestre estas palavras: arreda Satanás. Pedro não estava possesso, mas Pedro estava sendo instrumentalizado pelo diabo. Terceira consideração: diferenciar a possessão desfigurada da possessão figurada. A desfigurada, e a ideia nos lembra o desfigurar de um ser humano, essa leva a pessoa a rolar pelo chão, a mudar a sua voz, comer carne humana, viver como os gadarenos, do Lucas mesmo, capítulo 8, versículo 27. Mas a possessão figurada não. A possessão figurada não muda a aparência da pessoa, não muda a sua voz. E esta possessão figurada é quase que esquecida, quase não falada, por muitos desconhecida, porque ela não tem show, ela não dá ibope para o sensacionalismo. Mas é sobre ela que nos fala este texto bíblico. É um convite a pensarmos sobre uma possessão de alguém que andava com Jesus. E como se deu esta possessão? Primeiramente, ela não tirou a consciência, nos mostra claramente o versículo 4. Algumas pessoas até tentam contra-argumentar, dizendo que Judas não foi possesso, foi apenas instrumentalizado pelo diabo. Mas quando você lê o versículo 3, não há saída, porque o texto com todas as letras diz que Satanás entrou em Judas. Havia a ideia de posse. Não se tratava de uma opressão, uma força externa, mas diz o texto que Satanás entrou em Judas, estava dentro dele, dando toda a ideia da posse. Todavia, de uma forma muito clara, o texto diz que Judas não perdeu a sua consciência. Se no imaginário popular, motivado pelos filmes, especialmente filmes de Hollywood, a pessoa possessa tem medo da cruz, medo da hóstia, tem medo de orações. Isso não aconteceu com Judas, porque ele continuou perto de Jesus, participou das duas orações do texto, versículo 17 e também o versículo 19, mas muito mais do que isso, versículo 21, diz que Judas participou da Santa Ceia. Quando Judas ficou possesso, ele não teve contorcionismo, não teve mudança de voz, não teve desconfiguração facial. Na possessão de Judas, o que mudou foi apenas o seu coração. Na possessão de Judas, ele não entrou em transe e acordou perguntando: onde eu estou? O que aconteceu? Judas continuou em perfeita consciência de tudo o que estava acontecendo. Judas não se justificou dizendo: não fui eu que fiz, a culpa não foi minha, é do diabo, porque foi ele que estava em mim, foi ele quem fez. Nos nossos dias há muitas pessoas que fazem isso, vitimizam-se, jogam a culpa no diabo dizendo: ele estava em mim, foi ele, não fui eu. Talvez você não saiba, mas houve um tempo que as pessoas até faziam isso em tribunais. Assassinos apelavam para este argumento, dizendo: eu não vi nada, não fui eu, mas foi o diabo que estava em mim, foi ele que fez isso, a culpa é dele, não é minha. Alguns promotores até aprenderam contra-argumentar, ironizavam dizendo: olha, então se foi o diabo precisa ser preso, mas se ele está em você, então vão os dois juntos para a cadeia. Mas Judas
não perdeu a sua consciência. E o texto bíblico quer nos mostrar de uma forma muito clara que ele foi se entender com aqueles traidores, com aqueles que perseguiam Cristo, dando a ideia clara de sua consciência. Mas o que choca não é o fato de Judas ter continuado consciente. O que mais choca nesta passagem é lembrar que Judas andava com Jesus. Por isso, caros irmãos, participar da Santa Ceia do Senhor não é garantia de salvação, porque a Bíblia nos mostra que até um possesso participou da ceia. Mas o que garante a salvação é dar o coração para Jesus Cristo e ter uma vida transformada. Por isso alguém já disse que o diabo pode até não desfigurar uma pessoa quando nela entra, mas absolutamente Jesus Cristo transformará uma pessoa quando nela entrar. E a sua vida, caro ouvinte, é condizente com essa transformação que Jesus Cristo faz na vida de alguém? Uma possessão de quem andava com Jesus. E como se deu esta possessão? Ela não tirou a consciência. Segundo lugar, ela não tirou a alegria. É isso que nos mostra o versículo 5 do texto. O quadro mais deplorável de um ser humano é realmente o de uma possessão. É quando a pessoa está sob o controle total do maligno. Mas essa tristeza engana, porque ela se opõe à paz e, de fato, uma pessoa nas mãos do inimigo não pode ter paz. Mas cuidado, porque essa tristeza não se opõe à alegria, porque ela pode até estar triste por dentro, mas pode ter um rosto demonstrando grande alegria. E se o versículo 3 diz que Satanás entrou em Judas, o versículo 5 mostra que isso não o impediu de estar alegre. A traição firmada, o dinheiro assegurado, e diz o texto que este pacto foi selado por um instante de grande alegria entre Judas e aqueles que intencionavam matar Jesus. Se uma pessoa possessa te faz pensar numa pessoa triste, morando num cemitério e comendo carne humana, saiba que na possessão de Judas nada disso aconteceu. E é muito possível que uma pessoa possessa nessa perspectiva de Judas esteja comendo picanha junto com seus amigos e até amigos crentes, e até cercado por muitas risadas e gargalhadas. Se você imagina um possesso gritando de desespero, atormentado pelas forças do mal que nele moram, saiba que atormentado sim, saiba que com seu coração desesperado também, mas em gritos de horrores nem sempre. Porque a possessão de Judas nos mostra que é possível estar possesso e ainda assim estar em gargalhadas, numa falsa alegria. Se você sempre imaginou um possesso como alguém que gosta de lama, de escuridão e de coisas nojentas, a possessão de Judas mostrou que ele gostava sim de dinheiro. E dinheiro traz luxo, traz conforto, traz vaidades. Dinheiro traz risadas. A possessão só não traz a paz, porque esta só é encontrada em Cristo Jesus. E a possessão de Judas mostrou que as muitas moedas de prata poderiam comprar muitas coisas deste mundo, mas jamais poderia comprar o perdão por sua traição. A culpa foi o cálice de morte que ele tomou, e tomou até a última gota, e foi consumindo até levá-lo àquele desespero do suicídio.
Se os filmes de possessão mostram o possesso procurando crianças e donzelas virgens para um sacrifício, o Judas possesso foi mostrado querendo dinheiro, porque esse é o grande Deus do nosso mundo. Esse é o grande Deus do nosso tempo. Este é o grande Deus dos corações dos seres humanos. E o dinheiro de Judas ofereceu até alegria, mas não ofereceu a paz. Ofereceu até aliados, pessoas que riram com ele num instante de festa, mas lhe deram as costas no seu sofrimento, porque não é capaz de oferecer irmãos que estão prontos a chorar e a caminhar junto na hora da dor. Ofereceu até o remorso, a consciência de que tinha cometido um erro, mas não ofereceu o perdão que traz o arrependimento verdadeiro e, consequentemente, a paz que alivia daquela culpa. Querido ouvinte, a alegria será sempre passageira e circunstancial. Por isso até pessoas possessas podem ter. Mas dar o coração para Jesus Cristo é encontrar a paz e o perdão verdadeiros que tanto nós precisamos, que tanto nós carecemos. Uma possessão de alguém que andava com Jesus, como é que se deu? Ela não tirou a consciência. Judas continuou absolutamente cônscio do que estava acontecendo. Ela não tirou alegria. O texto quer nos mostrar que houve um instante de alegria entre eles. Mas ela também não tirou o pacto, é o que nos mostra o versículo 6. Me lembro de um filme que mostrava um homem falido, desesperado por dinheiro. Ele decidiu no seu coração fazer um pacto com Satanás, onde daria a sua alma em troca de muitas riquezas. Este é um cenário bastante comum nos filmes de terror e também nas lendas urbanas. Todavia, o homem precisava de um mediador para aquele pacto. Foi quando ele procurou uma pitonisa, uma necromante. Ele queria consultá-la sobre esta possibilidade. A sua disposição era de dar a sua alma por toda a eternidade ao diabo, mas queria ser rico. Queria ser muito rico neste mundo. Mas, para sua surpresa, aquela necromante respondeu dizendo que quando alguém toma a decisão de dar a sua alma para o diabo, ela já é dele há muito tempo. Quando o pacto da traição de Cristo foi feito no versículo 6, Judas já estava possesso lá atrás, no versículo 3. Não foi o pacto que promoveu a possessão, mas a possessão que levou ao pacto da traição. Se nós imaginamos um pacto desta dimensão, trazendo sempre aquela imagem de uma pessoa com um cutelo nas mãos, derramando sangue, com sacrifício de vidas, o pacto de Judas não foi assim. Deu-se apenas num acordo de trair a Cristo. O pacto de Judas fez de tudo para não chamar a atenção, porque a sua possessão se deu também assim. Judas não ficou explosivo, Judas não ficou incontrolável, Judas não ficou indomável na sua possessão, Judas ficou sorrateiro, versículo 6. Diz que ficou na espreita, racionalmente aguardando a oportunidade. Se as possessões daquelas igrejas de televisão são verdadeiros shows, espetáculos amedrontadores e que evocam aplausos, a possessão de Judas foi o oposto. Mostrou que fez tudo para não chamar a atenção, versículo 6. De modo que nem os demais discípulos perceberam na mesa da ceia de que ele estava possesso. Alguém disse que no pacto com as trevas,
Judas comeu o pão que o diabo amassou. Mas, meu caro ouvinte, nós somos convidados a comer o pão que amassou o diabo. Por isso, nobre ouvinte, não é no pacto com o diabo que alguém receberá a felicidade, mas é no pacto com Deus, firmado naquela cruz por meio de Jesus Cristo, que estará o caminho da paz. E é para este pacto que somos convidados a entregar o nosso coração, a oferecer a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador amado. Quero concluir dizendo que um crente perdeu um culto, curioso sobre o que tinha acontecido no domingo, encontrou um outro irmão durante a semana. Ele perguntou: e aí, como é que foi o culto domingo? Isso que o irmão respondeu: foi uma benção. O diabo até se manifestou no culto. O culto não é uma bênção porque o diabo se manifesta. O culto será uma bênção pela manifestação de Deus. O diabo é mentiroso. Ele não possui um padrão a ser mapeado, como as pessoas iludidamente estão agindo nos nossos dias. Ele se molda às circunstâncias. Por isso, na possessão de quem andou com Jesus, Judas, ele não tirou a consciência. Judas continuou cônsul de tudo o que estava fazendo. Não tirou alegria. Judas se alegrou com seus novos aliados. Não tirou o pacto. Judas fez um acordo de traição e pagou caro por ele. Andar com Jesus Cristo é deixar que Ele nos possua. Que o Senhor nos abençoe. Amém.